Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse nosso canal e hoje nós falaremos sobre trabalho. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para começar, etimologicamente falando, trabalho vem do latim e significa tripalium. Para quem não sabe, tripalium é um instrumento utilizado pelos agricultores, tá, há muito tempo atrás, para bater milho, trigo, né? Porém, depois de um tempo, ele passou a ser utilizado como um instrumento de tortura. Então, a gente vai partir dessa ideia, tá? Trabalho, tripalium, associado à tortura. Mas quando é que a gente passa a pensar trabalho como tortura? Porque se a gente voltar no tempo, lá na Grécia Antiga, a gente vai perceber que a relação do trabalho, a maneira como aquela sociedade entendia o trabalho, era uma maneira muito específica daquele período. Por quê? Porque, segundo os gregos, quanto mais próximo fosse o trabalho físico, né, o trabalho pesado, ele seria menos honrado do que o trabalho que seria associado, né, mais próximo ao serviço intelectual, do exercício da mente, tá? Então vejam só, naquele período, para aquela sociedade, o trabalho era visto, né, o trabalho físico, o trabalho braçal, era visto como algo negativo, enquanto o trabalho intelectual, o ócio criativo, né, quanto mais próximo desse ócio criativo, era associado a algo positivo. Isso serve de exemplo para a gente poder pensar em como que a nossa relação com o trabalho, a maneira como a gente lida com o trabalho, muda ao longo do tempo. Porque na nossa sociedade, a gente tende a pensar o trabalho como algo positivo, algo que engrandece o sujeito, o indivíduo, certo? Então vejam só, como é que isso se dá ao longo da história da humanidade é a maneira como a gente começa a pensar as relações sociais. Então a gente avança um pouquinho no tempo até a gente chegar lá na Revolução Francesa. Inclusive, tem um vídeo sobre o surgimento da sociologia, o nosso primeiro vídeo, que é muito importante para vocês lembrarem um pouco desse contexto, né? E aí, vou deixar aqui no card, se vocês tiverem curiosidade, eu espero que tenham, vão lá no vídeo e vejam a discussão, porque naquele momento, aquelas mudanças que estavam acontecendo, né, para a humanidade, no mundo ocidental como um todo, o trabalho passa a ser visto como algo positivo, algo que vai engrandecer o homem, algo que vai engrandecer o indivíduo. E isso se dá porque, naquele momento, durante a Revolução Industrial, a gente vai ter uma nova forma de enxergar o mundo, né, a partir dessa perspectiva que vai ser, primeiro, mais individualista, ok? E também mais liberal no seu sentido de liberdade. Então o indivíduo ele passa a ser visto como o sujeito que é dono dos frutos daquele trabalho, daquela força de trabalho na qual ele está exercendo. Mas afinal, o que é esse trabalho? Se você pensar na física, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Mas para a sociologia, trabalho vai além disso. É isso, mas vai além. O que eu quero dizer? Trabalho é toda atividade que te exige um esforço físico, como também um esforço intelectual. Então, todas as vezes em que você está exercendo algum tipo de atividade, seja ela física ou intelectual, para a sociologia você está exercendo um trabalho, certo? E esse conceito é tão importante que a gente vai ter pensadores como Karl Marx que vai imaginar que é o trabalho, certo, que define o indivíduo, que não só engrandece o indivíduo, como define nós como sendo seres humanos. Nós somos seres humanos porque nós exercemos esse trabalho. Mas nós exercemos esse trabalho de uma forma muito específica. Nós damos sentido a esse trabalho. Ele não é um trabalho tal como uma formiga, por exemplo, trabalha, tá? Ou como outros animais vão também exercer essa atividade física, ok? Mas nós damos sentido a esse trabalho. Quando eu vou construir uma cadeira,
eu estou dando sentido a esse objeto. Quando eu pego uma fruta para vender na feira, eu estou atribuindo um sentido a esse trabalho. Então, isso para o Marx significa dizer que nós, seres humanos, através do trabalho, modificamos a natureza a nosso favor, damos sentido ao mundo. Então, isso passa a ser uma definição para a gente. Vou entrar em mais detalhes sobre a perspectiva de Marx um pouco mais à frente. Por enquanto, vamos entender trabalho a partir dessa perspectiva, ok? Trabalho é essa atividade, seja física ou intelectual, que nós, seres humanos, exercemos. Dessa forma, a gente já consegue pensar o seguinte: trabalho é diferente de emprego. E por que seria? Por que não são necessariamente sinônimos? Porque, diferente do trabalho, o emprego pressupõe um acordo entre indivíduos no qual o resultado final desse acordo vai ser um benefício mútuo ou simplesmente uma remuneração para um desses dois indivíduos. Então veja só, essa relação entre dois indivíduos no qual o resultado é essa remuneração, a gente vai chamar de emprego. Logo, todo emprego é um trabalho, mas nem todo trabalho vai ser um emprego, certo? E a gente pensando dessa forma, a gente consegue perceber em situações cotidianas nossas, né? Por que nós, professores, a gente passa trabalho para os alunos e não empregos? Seria ótimo que a gente, né, desse empregos para os alunos, mas sabemos que nem sempre é possível. Então, essas atividades que são feitas exigem um esforço físico e intelectual do aluno, mas não necessariamente essa relação vai gerar um emprego. Ou quando a sua mãe pede para você ir no mercadinho, né? Você está fazendo um trabalho para sua mãe, mas você não é empregado da sua mãe, certo? Certo? Então, como é que os principais teóricos da sociologia vão tratar sobre esse tema? Bom, Durkheim vai partir da ideia de divisão social do trabalho para exemplificar, para conceituar a função do trabalho dentro das sociedades, especificamente nas sociedades modernas, mas ele vai trazer também uma reflexão histórica, tá, para se pensar essa divisão social do trabalho e a função dela a determinadas sociedades. Para a sociologia, toda vez que você separa indivíduos para determinadas funções dentro daquela sociedade, você está fazendo uma divisão social do trabalho. E quanto mais complexa é essa divisão, mais complexa vai ser a sociedade. Por exemplo, nas sociedades simples, diz Durkheim, nós temos basicamente homens e mulheres. Homens adultos fazem determinadas funções, mulheres adultas fazem determinadas funções. Vamos supor que nessa sociedade simples que a gente está exemplificando, homens caçam, tá? E mulheres são coletoras, ok? Se isso acontece, nós já temos uma divisão social do trabalho. Mas essa divisão ela é muito simples. Ela se dá da seguinte maneira: homens adultos fazem isso, mulheres adultas fazem aquilo. Nessa sociedade, as crianças vão ser preparadas para exercer essas funções, mais tarde serão exercidas na vida adulta, certo? Mas na nossa sociedade, que é uma sociedade mais complexa, essas funções não se dão apenas por gênero. Essas funções vão se dar muito mais específicas do que naquela sociedade mais simples. Então, nós vamos ter o padeiro, nós vamos ter o comerciante, nós vamos ter o professor, e cada uma dessas funções que exercem, né, algo muito específico para aquela sociedade, vão tornando aquela sociedade mais complexa e, portanto, para Durkheim, a partir daí, ela se torna muito mais dependente dessas funções específicas do que naquela sociedade mais simples. Mas quando a gente tiver um vídeo específico sobre Durkheim, a gente vai conseguir abordar todas essas questões, porque ele ainda tem outros conceitos para apresentar para a gente sobre as sociedades. Por enquanto, a gente fica com essa ideia. Durkheim acredita que para cada trabalho existe uma função para existir dentro da nossa sociedade. E essa função nos torna interdependentes. Na nossa sociedade, que é uma sociedade, segundo Durkheim, mais complexa, se eu quero comprar um pão, por exemplo, eu não preciso plantar o trigo,
colher, moer e aí fazer todo aquele processo para se chegar ao pão. Basta que eu vá na padaria, peça o pão. Por quê? Porque já existe um grupo de pessoas responsável por cada uma dessas etapas que eu posso desconhecer completamente e ainda assim vou ter o resultado que eu quero, que é o pão. Ainda assim eu vou ter acesso a esse produto que é o pão. Então, mesmo que eu não conheça nenhuma dessas pessoas, só o fato de eu querer esse pão já me torna independente de toda essa cadeia, né, produtiva que foi formada antes de mim. E aí, se pensarmos na Revolução Industrial, quando a gente vai ter uma mudança muito drástica da forma como nós nos organizamos enquanto sociedade, a gente vai ter um fortalecimento do modelo econômico que é o capitalismo, e esse modelo pressupõe, né, uma maior divisão social do trabalho. E aí a gente vai trazer Max Weber para pensar como é que essa relação do capitalismo foi incorporada dentro da nossa sociedade, não só pelas nossas necessidades básicas, mas também e principalmente através dos movimentos protestantes que vão surgir lá na Idade Média ainda. Porque o que o Weber vai dizer para a gente? Olha só, durante a Idade Média nós tínhamos uma grande força intelectual e motora daquela sociedade que era a Igreja Católica. Durante esse período, o que a Igreja Católica dizia a respeito das riquezas ou a respeito, né, do trabalho? Ora, a Igreja considerava que a virtude estava na pobreza. Lá na Bíblia dizia que era mais fácil um camelo entrar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Enquanto, dentro da perspectiva protestante, lá com Martinho Lutero ou com os calvinistas, essa mentalidade ela vai mudar. Por quê? Porque para os protestantes naquele momento, a riqueza era uma bênção de Deus. Então, se você trabalhasse e você enricasse, era porque você estava predestinado a isso e também porque Deus estava te abençoando. Isso vai fazer com que, segundo Weber, a religião passe a influenciar a maneira como nós vamos lidar com o trabalho, fazendo com que as pessoas queiram exercer muito mais os seus trabalhos e também poupar essa riqueza, fazendo com que o capitalismo se reproduza de uma forma muito maior. Isso ele vai visualizar, vai descrever isso no livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Espírito aqui está no seu sentido tanto teológico como no seu sentido mais geral possível. Mas nem tudo são flores. Apesar de ter todas essas benesses, né, de que o capitalismo tenha trazido todas essas benesses e a nossa relação com o trabalho tenha mudado de uma forma positiva, segundo esses dois autores, Karl Marx vai dizer, olha, não é bem assim. Por quê? Porque, segundo Marx, o trabalho é algo que engrandece o ser humano, é algo que define o ser humano como tal. Se é o trabalho que define o ser humano, o que o capitalismo fez com esse trabalhador foi aliená-lo. Ou seja, se antes você era um artesão e você produzia uma cadeira, você sabia todo o processo para se produzir essa cadeira. Você era dono do seu trabalho, da sua força de trabalho e também das ferramentas que você utilizava para criar aquele objeto. Mas, porém, no entanto, todavia, quando surge ali, durante a Revolução Industrial, a figura do capitalista, esse capitalista passa a ser dono dos meios de produção. Ou seja, esse cara, ele não necessariamente precisa saber construir aquela cadeira, mas ele basta ter as ferramentas necessárias para isso. Enquanto aquele sujeito que antes conseguiria produzir aquela cadeira sozinha, passa a não ser mais dono dos meios de produção e passa a vender a sua força de trabalho. Logo, com o passar do tempo, aquele sujeito que antes conseguiria fazer parte de qualquer estágio da produção daquela cadeira, desde ir até a floresta, derrubar a árvore, até o momento em que sai aquela cadeira, ele não mais precisa saber isso, porque ele vai exercer uma função
muito específica dentro da indústria. E aquela função, seja ela qual for, aqui vamos supor que o sujeito vai apertar um parafuso na etapa 5 da cadeia produtiva, ele não sabe mais o que são as outras coisas que vêm antes e nem sabe o que vem depois. Ele está, segundo Marx, alienado ao trabalho. Por quê? Porque ele não consegue enxergar aquele produto. Se ele, por exemplo, está numa montadora de carro, mesmo que ele saiba fazer aquele determinado pedaço, aquela determinada parte do carro, pode ser que ele nem saiba como é o carro no final da cadeia de produção e até mesmo nem consiga comprar aquilo que ele está ajudando a produzir. Então, para o Marx, apesar do capitalismo ter trazido essa perspectiva mais interdependente entre os indivíduos e que as relações de trabalho, né, tenham, de certa forma, sido positivas, mas para o trabalhador não foi tão benéfico assim. Porque aí a gente vai ter a figura agora do capitalista, que é quem detém os meios de produção, a propriedade, né, dos meios de produção, enquanto o proletário, o trabalhador, ele apenas tem a sua força de trabalho vender para trocar. E a partir daí a gente consegue pensar de uma forma ampla sobre o trabalho e tentar entender como que a nossa sociedade ela se constrói através dessa perspectiva. O trabalho é tão importante para a nossa sociedade que quando a gente vai conhecer uma pessoa, a gente pergunta, quem é você? E aí a pessoa se define, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou médico, né? Então, a profissão define o sujeito. Então, de modo geral, quando a gente fala em trabalho, sociologicamente, a gente está se referindo a essas diversas perspectivas nas quais nós podemos organizar a nossa sociedade, seja ela através de uma função específica ou as relações entre patrão, empregado, que desdobram em outros tantos assuntos como movimentos sociais, movimentos trabalhistas e todas essas formas de organização social no qual a gente vai entender o funcionamento de uma sociedade. Então, as funções que os indivíduos exercem na sociedade ajuda a gente a entender o todo. E aí a gente consegue observar que, historicamente falando, essa nossa relação com o trabalho, ela muda, não é estagnada, né? Aquilo que nós pensávamos sobre trabalho lá na Grécia Antiga já não era a mesma coisa na Idade Média e não vai ser a mesma coisa daqui para frente. Está sempre mudando. E é essa mudança que interessa bastante para a sociologia, porque aí a gente vai conseguir entender e explicar como que nós nos organizamos em sociedade e por que nós fazemos isso e como nós fazemos isso. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido até o final. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa o like, assina o canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima Epifania Sociológica.